sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Encontre-se. Hoje começa, né, tudo novo, né, para a gente aqui no Encontre-se, mas tudo novo, né? A gente tem a expectativa que agora nesse ano 2026 seja um ano de muita prosperidade, de muito sucesso. Desejo a todo mundo um feliz 2026. Que o Encontre-se cada vez faça mais sentido para ti, que faça você se encontrar. E 2026 é um ano de muitas coisas boas para a gente, né? Esse ano a gente vai trazer o evento presencial do Encontre-se Experience para que você também se encontre, né? Além de tantas outras mulheres. E, enfim, a gente vai compartilhar muita coisa boa por lá. E lembrando que hoje é o primeiro episódio, o 35º episódio do ano de 2026. E a gente fica muito feliz, eu falo de coração, tá? Toda a equipe aqui da Elo, eu, Jaqueline, enfim, todo mundo que está aqui por trás fica muito feliz e a gente permanecer de pé, tá? Então a gente tá tendo de 15 em 15 dias os episódios e é isso, assim, a gente só fica feliz em continuar aqui, né, presente permanentemente por vocês e para vocês, tá? E vamos compartilhar, acho que vocês já viram aí na vinheta, né, no cardzinho quem estará conosco, Thaís Rodrigues. Vou deixar ela se apresentar, também falar sobre ela. Mas, minha amiga, é um prazer, né? É uma honra ter aqui você no Prazer todo Encontre-se, de meu, todo o amiga. coração. Você sabe do amor que eu tenho por ti, Sim, né? Era para outra garota também estar aí, eu não vou sim. citá-la, tá? Mas Dona Yasmin Baramuna, você poderia já estar aqui conosco, mas enfim. Então, amiga, é um prazer imenso te ter aqui, além de amizade que a gente tem. Sim, Você é uma profissional sem igual. E Thaís, ela é que eu sei, Thaís é advogada, né? sim. Thaís é mulher, Thaís é filha, Thaís é namorada, mas eu queria que Thaís falasse, além de tudo isso, quem é Thaís, tá? Uma pessoa que ama o network. Gente, o network, ele é algo que Thaís, né? A câmera tá aqui ou tá aqui? Tá nesse aqui, né? O Thaís é uma pessoa que, assim, tá no sangue dela o network. A gente se conheceu através do Sim. network, né? De um evento de network, de uma comunidade de network. E eu queria, amiga, que tu falasse bem nitidamente, assim, sobre o que é o network, o que ele pode representar também para as pessoas. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você falasse quem é Thaís Rodrigues. Então vamos lá. Retribuindo tudo que você falou, muito obrigada, amiga, pelo convite. De verdade, é um prazer estar aqui. Literalmente, a gente tem uma amizade muito bonita, onde justamente veio do network, né? Eu vou falar um pouco disso mais à frente, mas muito obrigada, é um prazer estar com você aqui. O Encontre-se, ele só tende a crescer, Amém, só tende a amém. prosperar e vai alcançar muitas e muitas mulheres. Muito obrigada pelo convite. E trazendo, né, do quem é Thaís. Thaís é uma, hoje, mulher, né? Foi uma menina, agora é uma mulher, sonhadora, cheia de expectativas sobre a vida, que gosta de ajudar, de servir, de estar, também de falar. Sempre foi muito falante. Acho que foi óbvio em algum momento do nosso convívio. Eu gosto muito de estar com pessoas, de pessoas, né? E alinhado ao quem é Thaís, eu não posso deixar de alinhar justamente com essa questão do network, porque quem é Thaís também fala muito sobre esse amor por estar com pessoas, por servir pessoas. Então, foi dentro do network que eu também me encontrei, né? Eu sempre fui aquela criança que meu pai sempre falava: essa menina fala muito, essa menina fala muito, essa menina fala muito. Fala mesmo. Pois é. Gente, ela chegou pra mim no caminho, ela disse assim, ô Jaque, quanto tempo vai ser de episódio, não foi, amiga? Foi. Ela disse, quanto tempo vai ser de episódio? Eu disse, quanto tempo você quiser, 3 horas, 4 horas a gente conversa. Se depender dela, a gente vai até meia-dia, meia-noite. Se depender, se deixar, a gente vai. E É. falando sobre isso, pronto. Então, Thaís, ela se encontrou nesse network, né, nesse mundo de negócios, contando um pouco da minha jornada, né? Eu saí ali da faculdade De onde buscando. Thaís é? Thaís é de Olinda. Olinda. Olinda, Eita, a como cidade do é carnaval. engraçado esse sotaque. Olinda. Sou de Olinda. Da cidade que ferve pelo carnaval. Agora, nesse período já tá fervendo, Sim, né? fervendo bastante, inclusive. E estudou ali, fez a faculdade, inclusive, na cidade histórica de Olinda, E que hoje foi. já não existe mais, que é a FOCA, a Faculdade de Olinda. Mas me formei lá, passei na UAB durante a faculdade, ali no último período. Fui liberada antes e tomei posse na UAB
meses depois de finalizar o curso. E aí já comecei minha jornada buscando o trabalho, fiz entrevista, não me identifiquei com aquilo que nos era trazido como emprego. Eu achava que ficar na frente do computador não era muito meu perfil, e hoje eu tenho certeza sobre isso. E quando eu entendi que eu poderia fazer mais, eu venho de uma família que é majoritariamente empreendedora. Seus pais são empreendedores, né? Sim, meus pais, meus irmãos. Então, eu disse, não, eu vou conseguir. Meu pai falou, você vai fazer qualquer outra coisa da sua vida, mas você não vai aceitar um salário tão baixo quanto esse que ofereceram para você, porque você estudou muito. Então, eu já tinha estudado 5 anos e disse, não, agora vamos colocar em prática. E aí, o meu primeiro tiro no escuro, como eu sempre falo, foi entrar no grupo de network, porque eu pensei, eu preciso que as pessoas me conheçam, eu preciso conhecer pessoas. Eu nunca fui muito sociável enquanto adolescente e a vida adulta, nunca tive muita expansão de amizades. Então, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não tenho dinheiro para investir sozinha nisso aqui. Na época, eu trabalhava no armazém da minha mãe ainda, para ajudá-la, e ela também me ajudava. Eu disse, eu não sei se vai dar certo, mas eu queria que a senhora me ajudasse. Ela disse, vai, eu pago 50% do valor e você paga o outro 50%. Eu disse, então tá. E aí eu comecei a me descobrir naquele mundo, vários empresários. Eu disse, tá, eu gosto disso aqui. Eu gosto de falar sobre o meu produto, eu gosto de vender solução, né? Eu gosto de solucionar problemas. Todo mundo que me conhece, assim, dentro do ramo do empresariado, do network, sabe que eu sou uma pessoa que gosta de resolver, Resolutiva, né? né? Eu gosto de vender também. Então, Ah, você é uma ótima vendedora, moça. Ah, você é. eu gosto de vender. Então, foi no grupo que eu me reconheci, que eu conheci muita gente até hoje, inclusive você, né? Estamos aqui porque o network, ele... O que é network? O que significa network? Porque posso ser que tem pessoas que não sabem ainda, né? Sim, sim, Já sim. escutou falar, mas tipo, o que é esse network? Network, basicamente, é você ter uma rede de relacionamento que seja funcional. Como seria você ter pessoas, seja empresários, seja qualquer que for, o ciclo de pessoas que possam trocar negócios entre si ou indicação entre si. Lá na lógica, no grupo no qual eu fazia parte, a gente tinha alguns princípios, e um deles era dar para receber. Hum. E aí a gente, é justamente isso, é o servir, para que o outro sempre lembre de você. É sempre aquela premissa, ajude o outro, sem esperar algo em troca, a primeiro momento, ali, seja genuíno com a pessoa. E, consequentemente, assim como a lei da semeadura, que é Uhum. bíblica, né, a gente vai ter o retorno de volta. Então, network é você construir uma rede de relacionamento que seja funcional para o seu negócio, Uhum. que te traga contratos fechados, que te traga o retorno financeiro que seja interessante para você. Então, é basicamente esse o conceito que eu entendo e trago Então, tu acha como que network. você acha não, você acredita que o network não só abriu essas portas, mas te fizeram entender o que seria o mercado de trabalho? Porque assim, é, certo, network é uma rede de relacionamentos que possam contribuir para o teu desenvolvimento, né? Uhum, Conquistar coisas boas, né? Teoricamente fechar negócios e também na prática, se isso for um objetivo para ambos. Mas o network para ti de maneira essencial, vamos se colocar assim, que a gente fala muito nosso dia a dia, eu, você e Ais, quando a gente está ali compartilhando sobre intencionalidade, não da gente ser interesseiro. Então, uhum, você está aqui de maneira intencional, óbvio, mas ao mesmo tempo, para antes disso acontecer, existe essa intenção, o desejo, sim, mas não existe necessariamente aquele interesse mútuo de conquistar sempre alguma coisa. O que vier dessa intencionalidade que está aqui contigo, né, de fazer esse programa vai ser uma consequência positiva do uhum, seu movimento, né? De sim. você estar se movimentando. Me fala um pouquinho para tu esse quesito de intencionalidade. Intencionalidade é uma linha muito tênue, né? A gente é justamente esse ser interessante, ser interesseiro, buscar se importar com o outro, sem obrigatoriamente naquele momento ter um retorno ou fazer para receber
naquele mesmo momento. Eu acho que a nossa amizade é muito reflexo disso, só que um pouco mais inverso. Foi verdade. Quando a gente sentou, Isso, fala sobre justamente, porque eu acho que ia pedir que tu fala sobre esse quesito, porque muitas vezes a gente vai com muita sede ao pote. perfeito. E quando a gente vai com muita sede, a gente acaba não matando ela. Isso. E a gente é realmente engolido por a água todinha que tem no pote Sim, e não mata nada. perfeito. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre justamente isso, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Só que a gente precisa ser genuíno, Perfeito. né? Perfeito. E a gente tem que ser intencional, mas de maneira genuína, Sim, né? Porque senão não vai ter retorno nenhum. pois Não é é. verdade? E aí é muito sobre o quesito da nossa amizade. Quando eu te vi lá no grupo no qual eu fazia parte, Ela disse, minha gente, ela é a deusa da contabilidade, não foi, amiga? foi A deusa da contabilidade. Eu digo, minha gente, a deusa da contabilidade. inteligentíssima, entregava tudo, Aham. entendeu? Então, assim, Depois eu vou achava. compartilhar com vocês, que foi muito engraçado nesse dia. Então, assim, a nossa amizade, quando eu a vi, eu disse, ela é uma oportunidade extraordinária para que eu possa me conectar com empresários. Porque, para quem não sabe, advogado trabalhista é amigo, melhor amigo do seu contador. Só um ponto importante para todos os empresários que Amiga, nos escutam. se precisar, venda meu peixe, vá. Vendo, sim. Por favor, faça propaganda. A primeira coisa que o empresário precisa ter é um bom contador. Ele é o ponto de partida da sua empresa. Verdade. Após ele, pense no RH, no departamento pessoal, na advocacia trabalhista, porque vai melhorar Olha, vocês estão muito. escutando? Ela colocou a advocacia trabalhista depois da contabilidade. Minha amiga, tem A gente, propaganda melhor a que gente essa. tem que entender a ordem das coisas, entendeu? Porque sem o CNPJ, Mas como é que a gente trabalha? lembrando que, quando a gente fala de contabilidade com gestão, né? Perfeitamente. Uma contabilidade feita com gestão, com intencionalidade, não, com responsabilidade, Isso. né? Com projeção, com planejamento. É isso Perfeitamente. aí. Por isso que eu falei, quando tem um bom contador, você consegue já ter um belo ponto de partida muito importante para a sua empresa. Então, engloba toda essa questão de gestão. E aí, quando eu conheci Jaqueline, a gente conheceu, foi muito rápido lá na hora, mas eu queria muito marcar um café e a gente conseguiu Como é que marcar se chama um a um, né? um a um, a gente One a fala, one. one a one. Que a gente fala que é a reunião de empresário para com empresário para poder entender o que o outro faz, o cliente que o outro atende, o que ele precisa, enfim. E aí fomos eu e minha sócia, Yasmin, nessa época eu e Yasmin, a gente estava angariando para sermos sócias e hoje formamos o Rodrigues Barão na advocacia. A Ela gente fala também sobre essa moça já já. essa maravilhosa. Ela também é advogada trabalhista e a gente foi sentar com Jaqueline para poder conhecer ela e entender. E aí, quando a gente conversou, teve aquele momento, foi muito legal, foi uma troca muito interessante. Eu disse para Yasmin, eu disse, ela com certeza é um ponto muito importante para que a gente possa conseguir outras pessoas. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E para além da Tu lembra qual foi o relação, período que a gente se conectou nesse momento? Qual foi o mês? Eu lembro. foi em janeiro? Não. Foi Ali naquele mês, no dia de janeiro, foi o mês que a gente se encontrou pela para primeira fazer um vez. a um. Não, para fazer um a um, não, um a três, né? É o A3. Porque foi, foi um a dois, quer dizer. Sim, Que sim, foi sim. tu e Ais, e daí foi ali o momento que a gente se Sentou para conversar, né? sentou para Conectou ali, conversar, né? né? A conexão veio anteriormente. Mas para você ver o quesito, né? Foi no mês de julho ou foi agosto que a gente se conheceu. Que foi quando eu estive em Recife e participei desse evento. E daí Sim, fui sim, convidada até sim, por sim. Gustavo, enfim. Então foi Verdade. nesse período, Foi, foi nesse foi, foi. momento. E aí, inclusive, teve um outro evento que a gente foi. A gente Isso, não em João tinha Pessoa, combinado mês de de ir, a setembro. gente não, né, não tinha tanta conexão, mas já se conhecia ali, já tinha trocado várias informações e etc. No evento de João Pessoa, a gente se encontrou na escada do evento. Verdade. E aí eu disse, caramba, deve ser alguma coisa, um propósito muito legal, porque eu me bati com ela de forma muito repentina nesse evento. E aí, enfim, depois disso, a gente foi angariando essa amizade, foi ali trocando informações e, no menos, assim, provável que eu poderia achar, nos tornamos amigas, né? E foi evento, a gente ia para evento, vai para cá, vai para lá, O ano vamos para passado a gente evento. trabalhou, A gente viu? trabalhou muito.
Vamos para O ano evento. passado, a JQ com a Rodrigues de Baraúna trabalhou. Demasiadamente. E aí a gente foi, né? A gente sempre combinava de ir para os eventos juntas para a gente poder conectar com clientes e tudo mais, prospectos. E aí surgiu essa amizade que é hoje o Rodrigues Baraúna e JQ Gestão. Literalmente é uma parceria maravilhosa. Hoje somos clientes, né, da JQ Ambas, Gestão. né? Uma da outra. Ambas uma da outra, é verdade. Ambas uma da outra. E é isso, gente. O network, embora a nossa amizade em si, ela foi de modo inverso, eu tive um interesse muito grande de pensar, não, ela é o meio, é o caminho para que eu possa conseguir clientes. Mas em contrapartida, posteriormente, né, a amizade, ela prevaleceu naquele momento e eu entendi que ambas as duas teve disponibilidade de conhecer a outra, ter a outra para além do profissional. E essa questão da intencionalidade é justamente esse ponto. É você conhecer e ter interesse primeiro no CPF da pessoa. Eu falo, é uma frase que eu tenho. Primeiro o CPF, depois o CNPJ. Então, primeiro você se preocupa com o CPF do empresário, da empresária, para que, consequentemente, o CNPJ dela venha ali para que você possa ajudá-lo, somar, fechar contratos. E aí, tendo essa lógica de trabalho e conexão com pessoas, querendo se portar, querendo ajudar, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não tem muito o que fazer. Você precisa se interessar pelo outro. Porque se você vai muito naquela intenção muito escancarada, fica muito claro. E digo por experiência de ver colegas de grupo, de network, que muita gente falou assim: ah, não, fulano saiu, porque ficou muito claro que ele só queria vender. Sabe? Então, assim, por Só mais tinha um que interesse, só né? tinha um interesse, sabe? Então, assim, fica muito escancarado quando você só quer fazer isso. Então, o que é que você pode dizer para as pessoas? Para fazer o contrário. Que seja intencional, né? Mas que não seja escancarado, como você colocou, Uhum. mas que consiga entender de maneira genuína, Uhum. verdadeira, Sim, real, de tipo, não, eu vou para ali para fazer o primeiro eu, no quesito de fazer o meu papel, de demonstrar. E eu digo, amiga, e quem está nos assistindo, escutando, pense muito bem do quesito, de muitas vezes a gente vai querendo só ganhar, né? Então a gente só fala, né? E a gente precisa, na maioria das vezes, entender que a gente tem que escutar primeiro. Em alguns eventos que a gente já foi, como já foi dito, Thais, ela é muito estratégica nessa parte do network. E a gente foi para um evento da Delgarne, lembra? Que ele falou muitas coisas. E tem uma metodologia que eles aplicam, que nessa metodologia tem um passo a passo, mas em toda ela é a gente escutar primeiro. isso. Então, quantas e quantas vezes eu escutava, eu só falava e não escutava. E Uhum. cadê eu querer ter o resultado disso? Eu não ia ter, Total. né, amiga? Então, é a gente começar a ter empatia. Então, vai para os locais de maneira intencional, que daí vai ter consequências positivas, né? Sim. Então, que você consiga ter esse retorno. Então, falando um pouco da nossa conexão, eu fui e me sentei na mesa com o Thaís e com o Yasmin para fechar negócio. Eu queria vender para elas, não era, amiga? Uhum. Amigo, abre aqui essa câmera para eu poder mostrar. Quando a gente tava, não foi, amiga? Foi. A gente tava nessa reunião, eu fui intencional, literalmente. Eu fui e disse, olha, vou sentar. Eu, Jaqueline, fui, sentei, quero vender para essas meninas. E elas fizeram a mesma coisa. O que foi que aconteceu? Ninguém vendeu para ninguém. Pois é. Porque a conversa foi tão espontânea. A cada ida a Recife, como a gente tem um braço também da JQ lá, tem esquisito de ter a esse movimento, né? Porque assim, a gente se movimenta muito. A cada encontro que a gente tinha, se tornou-se tão gostoso o nosso contato, a nossa amizade, que a gente depois foi ver que o propósito do nosso encontro era completamente diferente, era outro, Sim. né? A gente montar o que estamos montando em Recife, que inclusive é o nosso grupo de desenvolvimento do perfil empreendedor de mulheres, assim como a gente tem um encontro esse aqui no Sertão, a gente está montando nosso grupo lá também,
Então, as meninas estão conosco, né? Comigo e com Yasmin, no caso, Thaís está comigo e com Yasmin também. Então, é um trio. A gente Sim. diz que é a Trica Pernambucana, que esse nome não pode ser divulgado porque já tem a patente dele. Mas, então, são coisas em que a gente precisa ter essa sutileza, né? Então, a gente precisa escutar. E é muito o que eu gosto de fazer aqui, que eu falava tanto, amiga. Eu falava tanto, então eu precisei entender que eu precisava escutar. Sim. E tá com né, aqui, você tem dentro do DISC, do perfil DISC, né, você tem a influência muito forte. Sim. E eu também sou semelhante a você. Uhum. Então, dois influentes no mesmo espaço, nenhum para a boca. Verdade. Né? Então, a gente tem que ter a sutileza de escutar. Sim. E o espaço aqui, ele é para você, então Sim, eu sim. tenho que recuar. Uhum. Então, se a gente não recua, a mesma coisa acontece isso num evento de network. E consequências positivas virão. Perfeitamente. E nem todo local, isso aí você me corrija se eu estou certa ou estou errada, nem todo lugar é para vender. Sim, Nem perfeitamente. todo lugar a gente consegue se conectar. Sim. Nem todo lugar vai sair algo muito bom de lá, mas pelo menos uma coisa boa a gente vai aprender. Sim, com né? certeza. E justamente alinhada essa questão do falar muito, justamente no grupo eu aprendi muitas vezes na conversa de um a um e também vários podcasts que tem aí de forma gratuita com relação a vendas, cursos também que eu já fiz com relação a vendas. Algo muito importante é você não saber falar bem, mas principalmente perguntar bem. Porque a partir do momento que você tem uma pergunta que seja direta para a necessidade do seu ouvinte, da pessoa com qual você está ali conversando, é extremamente importante. Porque a gente fala muito, o vendedor fala muito sobre o falar. O vendedor fala muito de forma até desnecessária muitas vezes. E muitas vezes você sabe que você é contadora, trabalha muito com empresários, ele só quer falar de um problema, ele só quer que tenha alguém ali com o ouvido. Até porque, como a gente sabe, ser empresário é extremamente solitário. Sabe? Então, tem uma situação que já aconteceu comigo de um empresário me buscar no grupo lá onde eu fazia parte e tudo mais, e ele falou assim, Thaís, eu tô com um problema, você me ajuda? Eu disse, senta aqui comigo, o que é que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assim. Eu disse, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Olha, gente, eu vou lhe cortar porque eu preciso cortar isso. Minha gente, Thaís, ela é jovem. Thaís, ela é tão madura. Quando eu conheci Thaís, eu pensei que Thaís tinha 40 anos. Né? Nossa. Mas é sério. Mas eu digo no quesito da maturidade que essa menina tem. Eu sou mais velha que ela, óbvio, que eu sou a idosa do grupo. Nem Mas tanto. Thaís, ela tem uma maturidade tão sutil, assim, no quesito de escutar, de acolher. E isso que ela está colocando aí agora é uma das coisas que nos conectam muito, porque eu também tenho esse perfil de resolução. Uhum. Então, Thaís tem 20 quantos, amiga? 25. 25 anos. 25 anos, uma menina de 25, uma menina mesmo, amiga, de 25 anos. Então, olha a tua maturidade, olha o tanto que tu já construísse através da tua sabedoria. Sim. Né? E a pessoa, olha o papel seu, de uma pessoa te dizer, olha, vem cá, né? E outra, mulher, jovem, 25 anos, começou agora no mercado de trabalho, que há 3 anos atrás, Uhum. 4 anos atrás, então é pouco tempo, teoricamente. Então, uma pessoa te perguntar, te pedir para, senta aqui, me ajuda nisso, então isso é muito importante. Sim. E vejo o quanto você tem de relevância. Então, parabéns, amiga. Obrigada, eu fico muito amiga. feliz. Obrigada, Viu? de verdade. Eu ouço muito essa questão da maturidade, e eu falo que é muito construção sobre os meus pais, né? Daquilo que eles colocaram também na minha vida, muito jovem. E, obviamente, de todo o esforço e dedicação que a gente tem em aprender, né? E uma coisa também que, em contrapartida, minha mãe sempre falava para mim, que é muito importante a gente escutar, né? Que Deus deu apenas uma boca e 2 ouvidos, então a gente precisa falar menos e ouvir mais também. E aí, voltando para essa questão do empresário, eu sentei com ele e falei, ó, faça assim, 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 e você me fala como é que vai ser daqui para frente. E aí eu fui acompanhando, acabou que resolveu a situação dele e ficou por isso mesmo, porque foi só algumas informações. Eu não trabalhei de forma, sei lá, um processo, não fiz o contrato para ele, foi só conselhos de como ele lidar com aquela situação que ele estava vivendo. E aí, meses depois, ele saiu do grupo primeiro, eu saí depois,
E aí, meses depois, ele vem, tem uma situação, ele me contrata, fecha o negócio. Foi assim, foi maravilhoso porque o cliente já veio qualificado e validado, porque ele sabia do trabalho que eu entregava, sabe? Só que foi um momento que eu colhi lá no passado. É. Eu quis ajudar de As fato pessoas ele. têm a pressa, né? Entendeu? E quando você ajuda o outro sem ter essa necessidade de retorno naquele momento, ela vai lembrar de você. Não tem como, porque inclusive no mesmo grupo existe também o advogado na mesma área que a minha, mas ele procurou quem? Thaís. Thaís. Então, Thaís. é o servir. Eu digo que a gente precisa sempre ter o cuidado também, porque assim como pessoas que precisam de fato, a gente pode ajudar naquele momento, existem pessoas que exploram também esse servir nosso, mas tudo com sabedoria, né? E saber dizer, ó, para além disso, eu ajudo tranquilamente, não tem problema, são questões simples que a gente pode resolver, mas para além disso, se houver uma maior complexidade, a gente vai ter o serviço e é X. É a gente ter sabedoria e valorizar também o nosso tempo, Com certeza. né? Então, é basicamente dessa forma que eu vejo. Aí agora, tu falou sobre isso, amiga. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque hoje era para ela estar aqui, né, amiga? Ela vai Sim. estar assistindo, mas Yas também é uma irmã que a vida me deu, Sim. assim como Thaís. Hoje ela tá lá em Recife, estivemos juntas esse final de semana, mas ela precisou voltar. Uhum. Então, Thaís ficou aqui para nos acompanhar. Só que hoje você tem uma sociedade, Sim. né, com Yas. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Rodrigues e Baraúna, né, quais os serviços que vocês prestam e também o que é, como é trabalhar assim em sociedade. Por Sim. quê? A gente está montando a nossa sociedade agora, Uhum. né? É uma sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é o trabalho em sociedade, com IAs especificamente. Mas, porque assim, todo mundo que empreende sabe o quanto é solitário empreender. Sim. Então, se tem duas pessoas que trabalham no mesmo negócio, têm opiniões diversas, têm realidades diferentes e vai ter atritos. Uhum. Mas a gente não fala somente da coisa ruim, vamos falar do que é bom também, porque é muito bom quando a gente caminha com outra pessoa que a gente cresce mais rápido. Isso. Porque e outra, vocês têm perfis distintos, IAs tem um e você tem outro. Uhum. Então a gente sabe que IAs ali está no operacional e você está correndo atrás, está na rua participando de grupo de network. Uhum. Então são perfis distintos, mas se complementam, né? Isso. E eu acho que isso é muito, muito importante e um papel muito importante dentro de um negócio como sociedade. Sim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a sociedade de vocês. Então, Rodrigues Baraúna, ele surge por causa do network, né? Também, Também. pronto. Eu fui para um evento, network de advogados, e Yasmin ganhou o ingresso desse evento. E aí ela foi, é bem distante da minha casa. Eu lembro que eu não tinha a passagem de ir no Ubermoto. Poxa, Eu fiz assim, manhã eu consigo comprar o ingresso, a senhora consegue pagar meu Uber lá de Civá? E aí eu fui, saí de Olinda até, acho que era Piedade. E aí eu conheci, amiga, piedade, longe é longe, mesmo. Olinda Piedade é uma estrada. É uma estrada. E aí eu fui e conheci Yasmin lá, dentre outras, muitas outras advogadas, e aí só que eu e ela, trabalhista em comum, em outro momento a gente falou assim, ó, bora estudar mensalmente sobre jurisprudência trabalhista para a gente poder aprender mais, porque estudar com outro é mais legal. E a gente começou a estudar, 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 e aí chegou o momento que eu fui atender uma cliente, e eu convidei, eu disse, bora atender uma cliente comigo, porque a empresa, eu tava com receio, disse, bora atender comigo, aí ela disse, vamos. E aí a gente foi, atendeu a cliente e tal, tudo mais. A cliente super gostou da gente. E aí, naquele momento, fechamos ali o contrato. E quando foi no segundo encontro, Yasmin chegou para mim e disse que queria ter uma conversa muito séria. Eu disse, o que é que ela quer falar comigo, né? Porque, assim, eu sempre tive desejo no coração de ter um sócio, porque eu sabia que eu precisava de alguém com perfil mais conforme para estar no operacional, porque eu sou rua, completamente rua. E aí ela sentou comigo e falou: Ó, eu tô pensando da gente formar uma sociedade, o que é que tu acha? Eu disse: É isso que eu preciso. Eita, como Deus é. Foi. Eu disse: Ela, é isso que eu literalmente preciso, porque você tem ela tem mais tempo de atuação. Yasmin tem, eu acho que esse ano ela faz 9 anos, 8, 9 anos de advocacia, entre escritórios, etc. Mas já tem uma experiência bem maior que a minha. E eu disse a ela: você tem a experiência e eu tenho a boca na rua, então a gente vai fazer sucesso.
Aí a gente juntou e disse assim, ó, porque eu sempre falo, sociedade é igual casamento. A gente precisa namorar, noivar e casar. E aí eu disse a Yasmin, primeiro a gente combinou, né? A gente primeiro vai se conhecer, ver como é que de fato são os perfis, o que é que combina, para aí de fato a gente firmar a sociedade com o CNPJ e tudo mais. E aí a gente passou ali, eu acho que 6 meses a quase um ano. E aí quando firmou um ano certinho, a gente fez, não, agora a gente vai de fato fechar o CNPJ porque tá tudo certo. E um ponto importante que a sociedade trouxe para mim sempre foi a parceria que eu e a Yasmin a gente tem. Assim como um relacionamento, existe muita conversa difícil. Porque eu sou da rua, eu sou do risco. Eu tenho uma elasticidade maior, uma tolerância maior no risco. Já a Yasmin, ela é bem mais cuidadosa, ela pensa muito mais. Eu lembro no primeiro investimento que a gente precisou fazer, de um valor considerável pra gente, ela chorou. Oxi. Foi, amiga, ela chorou. E eu disse: não, a gente vai investir nisso aqui. Nem que a gente resolva de alguma forma. Eu vou pedir emprestado aos meus pais, depois a gente parcela, paga sem juros, mas a gente vai resolver isso aqui. Bota no cartão, faz o que for, a gente vai investir nisso aqui. E aí depois ela falou, me agradeceu muito, porque naquele momento eu fui uma das pessoas, a mãe dela também super apoiou, mas eu também fui uma das pessoas que, sabe, bora simbora, coloca coragem e vamos. E eu e Yasmin, é uma sociedade maravilhosa, sabe? Eu não tenho realmente o que falar. Como eu digo, é como um relacionamento que a gente tem que ter conversas difíceis, todas duas extremamente terapeutizadas, bem resolvidas. É importante salientar, porque a gente se alinha, entendeu? Porque é muito sobre autoconhecimento também. É você se conhecer para É conviver com o verdade. outro. Mas tem sim. Tem sim. Entendeu? Então, eu e Yasmin hoje, como você bem vê na prática, Yasmin é ali do operacional, ela tem a técnica, ela Gente, sabe Yas é de fazer a pauta da reunião. isso. Bora, amiga, anota ela. Sim, é pra fazer o quê? Não sei o quê. Inclusive, vamos ligar pra ela. Liga. Ela tá em, Eu em não sei se. audiência, não, né? Não, ainda não tem audiência, não, mas ver se ela tá Deixa eu mandar uma disponível. mensagem pra ela. Fala com ela. Yasmin. Eu ia ligar pro grupo nosso, mas vou ligar em particular. Vamos ver se Vai. ela atende. Fala com ela. Eu vou ligar, vou mandar mensagem, não, porque senão ela vai se preparar. Ela rejeitou a ligação. É porque o telefone dela é no modo foco. Só atende eu, a mãe e a esposa dela. Então liga tu. Ô, gente, amiga, mesmo no WhatsApp. Mesmo no WhatsApp. Modo foco. Menina. É, ela diz, eu não gosto de atender ligação. Aí quando eu ligo, ela tem uma tolerância maior. Deixa eu ver. Toma. Vê se ela vai atender. Será que ela Se vai ela não estiver na atender? rua, que ela tá resolvendo tanta coisa de casa. Ô, amigo, abre a imagem, vai. Acho que ela não vai atender, não. Acho que ela deve estar se ligando que a gente tá gravando. Será? Aquele é vergonha, ó, gente. Yasmin, tu também, vice-amigo, eu tô te atendendo ao vivo, tu tá fazendo, ó, a audiência do encontro, se te esperar. Mas, Yas, eu vou ligar normal, ver se ela atende. E, gente, Yasmin é vergonhosa. Pra gente gravar um conteúdo de É, internet pra o Instagram, é uma loucura. Vocês não têm noção. Ela é vergonhosa. Yas, tu tá fazendo eu passar vergonha, Yasmin. Tu não tá me atendendo, que sociedade é essa? Não, acho que ela deve estar ocupada mesmo. Deve tá na rua. Pois é, ia participar, amiga, de toda forma. Então, Yasmin, ela é justamente isso. Ela tem o técnico, ela tem a paciência. Yasmin, como você sabe, é uma ótima ouvinte. É verdade. Mas Então, também a bicha é dura, viu? quando ela quer, É dura. ela é bem seca, direta e reta. É dura, dura mesmo. E, enfim, o Rodrigues Baraúna hoje, ele trabalha majoritariamente para empresários, Na área né? trabalhista. Na área trabalhista, onde a gente basicamente trabalha com preventivo. Porque o que eu sempre falo, e isso é estatística no nosso país, processo trabalhista quebra a empresa. E eu já vi várias situações disso acontecer. É muito clichê, né? Muito. Mas é fato. Mas é fato, contra fatos não há argumento, entendeu? Então, assim, as empresas, elas temos uma pesquisa, ó, ela tá ligando em áudio. Nada não, atende. Toma, Alô? coloca no viva voz. Dona Yasmin?
Boa tarde, doutora Yasmin. Você está ao vivo no encontro. Você poderia falar um pouquinho? Deixa eu ver se o microfone pega. Dá uma boa noite. Boa noite. Pega, pega. Ou pega, né? Ô, amiga, a gente tá aqui ao vivo e a gente está falando sobre o Rodrigues e Baraúna, né? E é óbvio que você presencialmente não está, mas você está aqui em nosso coração. E a gente fica muito feliz, eu de verdade fico muito feliz em ter vocês aqui, né, participando e falando um pouquinho sobre o que é. E, de verdade, é uma honra ter você como parceira, como amiga, como sócia, Sim. né? E é um Sim. prazer mesmo, de verdade, viu, amiga? A gente falou tanto em tu aqui, dizendo que tu não ia atender. Eita, e o pior foi que eu larguei o celular. Quando eu larguei o celular, que eu voltei para pegar o celular, passou alguns minutos. Oxe, Thaís me ligou. Tá E vendo? foi? E eu acabei de ver, na verdade, que tu também, mas eu só tinha visto a de Thaís. Tá vendo? O teu é no silencioso. No modo, aí eu Foco. deixo Thaís desativada. Tá vendo? No Me caso, né? Quando desative ela agora que liga. tá, todo mundo tá ali escutando. Me desative, viu? Pelo amor de Deus, não vou dizer aqui em outro episódio. Oh, pois, Eita, amiga, obrigada, sim. viu? Fique com Deus. Quer falar alguma coisa? Quero dizer que eu agradeço imensamente a Deus todos os dias por ter encontrado com vocês duas no meu caminho. Eu não Muito vou chorar, obrigada. não. Muito obrigada pela parceria de vocês e junto com o Thaís, né? Com o Rodrigues Baraúna. Eu fico muito feliz de estar percorrendo esse caminho com mulheres tão fortes e decididas a fazer realmente o nosso negócio em si prosperar, crescer, sabe? E a gente vai se fortalecendo ao longo desse caminho. Isso é muito importante. Amém. Amém. E Amém. obrigada pela ligação. Ah, amiga, tu não ia faltar de jeito nenhum. Um beijo grande, vixe, fica com Deus. Beijo. Tchau. Amo vocês. Tchau. E essa é muito fofa. Não é? Enfim, tu estava falando sobre o Rodrigues, né? Que tá Isso, os na questão serviços que a trabalhista. gente possui hoje, que a gente trabalha. Então, existe uma pesquisa aqui no nosso país que empresas geralmente elas tendem um prazo, quando elas surgem, dentro de um prazo de 3 a 5 anos, ela já tem processo trabalhista. Então, pensa, se você... Eu tô fora da curva. Tá vendo? Tá Eu vendo? tô fora da curva. Glória a Deus. O escritório tem Pois é, 8. tá vendo? Minha mãe também, inclusive, tem 11 anos aí de estrutura, de caminhada e não tem nenhum processo, tudo muito. Eu nem era advogada e minha mãe já era muito, sabe, regrada naquilo que de fato deveria ser. Mas esse prazo que geralmente as empresas brasileiras têm para ter um processo trabalhista significativo com relação ao financeiro, que é o que vai influenciar no fluxo de caixa, né? Tudo é Porque caixa, né? tudo é caixa, porque se você tem uma condenação de 20, 30, 40 mil reais, de Uma repente, condenação. é uma condenação, você sabe que o seu fluxo de caixa vai pender ou até zerar ou ficar em déficit, sabe, em negativo muito rápido. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que eu pensei? Se a gente, obviamente, atuar com preventivo, a gente não vai ter o processo trabalhista ou reduz muito a lei uma possibilidade de condenação. Então, basicamente, o nosso maior braço hoje que a gente tem é a assessoria trabalhista, é o preventivo. É quando eu falo contador RH, departamento pessoal e advogado trabalhista são os melhores amigos, porque também, como você falou, um bom contador de fato tem que ser. Porque eu já vi contador dizer uma coisa que, porque funciona dessa forma. E eu dizer, no meio da reunião, e falar, ó, perdão, mas não é assim que funciona na Justiça do Trabalho, tá? Porque o senso comum não é o que está na lei. O que está na lei é o que está na lei. O senso comum já é outra coisa. Não, porque todas as empresas fazem assim. Você quer seguir igual e ter o mesmo destino? Ok. Mas não generalize. E também, por causa de muitos profissionais despreparados, isso eu falo de modo geral, que empresas também têm um prejuízo bem interessante, tá? De forma negativa, obviamente, por essa generalização de informação no qual não existe. E é o que eu sempre falo. Na assessoria você investe, no processo você gasta. Não tem para onde correr. Então, hoje a gente também trabalha com contratos, que também é o braço de preventivo, que se você tem um contrato bem estruturado, você não vai ter problema lá na frente. Se tiver um processo, você consegue ter conjunto de provas, né, o conjunto probatório que a gente fala, para ter uma defesa bem estruturada, tá? E, basicamente, com essas questões que a gente trabalha hoje, obviamente, atendemos em todas as áreas com parceiros,
A gente tem parceiros dentro do escritório que abrange outras áreas, mas especificamente hoje a gente trabalha ali com trabalhista e contratos. Perfeito, perfeito. Você falando aí sobre o prevenir, né, é mais barato Uhum. do que o defender, né, que Isso. é o que a gente quando tiver o processo em si. É difícil isso porque a gente está investindo em algo que nem sabe se vai acontecer, Pois é. né? Então, por que a gente precisa pagar para ver, né? Então, na maioria das vezes as pessoas pagam para ver, Sim. porque acham melhor. Ah, não, se acontecer eu pago esse valor aí. Se acontecer eu pago. Então, é difícil, sabe? Quando a gente está, por exemplo, estou partindo para um quesito um pouco mais, não técnico, mas que é o que é que acontece, que é o passivo tributário, quando a gente está ali, né? Que eu trabalho com a gestão do tributo, Uhum. preventivamente, Uhum. passar a importância de fazer um bom planejamento tributário para poder diminuir os custos do futuro, ou principalmente do Do presente, presente. né? Para evitar danos no futuro. E passar isso para essa galera é desafiador demais. Aí, quando acontece a bronca, vem o débito tributário. Olha, Jaqueline, eu queria fazer isso. Então, assim, as pessoas não entendem Pois o é. quanto é importante. E muitas vezes a gente cansa. A gente, Sim. como empreendedor, né, que está ali prestador de serviço, para mostrar, caramba, velho, dá uma olhadinha ao teu redor, que Pois isso é. vai realmente contribuir de outra forma. E como eu sempre falo, na questão de tributária, existem muitos empresários que pagam imposto sobre imposto. Imposto sobre imposto. Pagam em duplicidade e não está sabendo. É. Eu digo por experiência própria, de ver a minha Questão de contribuição mãe, do INSS também acontece isso, muito. minha mãe pagar imposto sobre imposto. Não saber que quando vai fazer o registro do produto, a nota fiscal, não sabe como administrar, fazer de fato, como precisa ser feitos os procedimentos dentro da Receita, etc. e tal, pagar imposto sobre imposto. Quando a gente vai ver, tem dinheiro sobrando, tem dinheiro lá e não está sabendo, sabe? Porque está pagando sempre em duplicidade. Então, até que chegue um contador que seja realmente profissional, especialista e com a cabeça de gestor para dizer que o empresário está errando dessa forma, jogando dinheiro fora, é um chão. E aí, quando É. você vai ver, o dinheiro já foi um bocado pelo ralo. É verdade. Mas, enfim, a gente permanece se movimentando, Sim, orientando e dizendo, ó, é aqui o caminho. Siga por perfeitamente. aqui que é mais fácil do que por ali, Perfeitamente. né? E quem, infelizmente, sofrer as consequências, vai sofrê-las de verdade. Sim. Amiga, a gente falou sobre network, a gente falou sobre empreendedorismo, a gente falou sobre Thaís, falou sobre Rodrigues e Baraúna. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho qual é a tua experiência para daqui para frente. Porque a gente falou do passado, a gente Sim, está falando de agora, sim. mas qual é a tua expectativa? Porque o que você sabe fazer de muito bem é se comunicar, Uhum. tá? É fato. Na hora de fazer uma defesa ali no processo, com certeza você domina super bem. Só que existe também que a gente fala muito de correr atrás do hoje, de fazer o hoje, de estar Sim. ali, de estar do outro lado. Mas o que é que temos que fazer agora, já pensando no dia de amanhã, para colher? Porque eu tenho certeza que tudo que você está fazendo hoje é uma colheita do teu passado. Sim. Só que essa é uma permanência que a gente tem que sempre continuar Constância. plantando, né? Semeia aqui um pouco, semeia ali. Então, essa tua vinda para o sertão seja portas que sejam abertas assim, eu declaro em nome do Senhor Amém. para ti. Mas ao mesmo tempo, é uma plantinha e vai que tu só venha colher frutos daqui a 5 anos. Não sei, a gente não sabe. Uhum. A gente não sabe. Então, são realidades que a gente tem que começar a ter intencionalidade, óbvio, né? Perfeito. Então, o que que você teria, assim, não sei, de como Thaís, também como Rodrigues e Baraúna, para um futuro próximo, vamos colocar isso, na sua perspectiva que seja próximo, mas também que seja distante. Daqui a quanto tempo, o que é que vocês desejam? O que é que você acha que vai ser da advocacia trabalhista também? Uhum. Né? Para as empresas diante, o quesito trabalhista. Entendi. Então, a gente que atua nessa área, a gente tem muito o quesito do educativo, de educar o empresário para. E aí, quando eu falo sobre isso, é que o futuro desse plantio da educação, do preventivo, é um futuro que eu acredito que seja extremamente próspero. Por quê? O movimento que novos empresários estão fazendo, digo porque tenho muitos clientes empresários jovens, já estão entendendo que é muito melhor
você investir nesse momento para que você não tenha no futuro um custo extremamente alto, um passivo extremamente alto, falando nesse quesito trabalhista. Na questão da venda de produto, na venda de uma assessoria. No ponto empresa, enquanto Rodrigues Baraúna, eu espero e quero, né, e a gente, tanto eu quanto o Yasmin, vem plantando muito sobre, que a gente cresça de forma exponencial, tá? Obviamente, inclusive, venhamos a ter o nosso presencial, abrir nosso escritório presencial enquanto empresa, ter o nosso espaço físico. A gente, inclusive, vai aumentar a nossa equipe esse ano. Uma coisa que eu queria te dizer, isso foi um fator que, para ti, impediu do crescimento do Rodrigues e Baraúna não ter o escritório físico? Não, de jeito nenhum. Com certeza não. Porque o poder do network, ele é... E o quesito, né? Você mora numa capital que tem a região metropolitana também. Sim, Tem um deslocamento. Hoje em dia as pessoas fazem tudo muito remotamente. Quem está nos assistindo aqui está assistindo de maneira pois remota, é, pois né? é. Então a gente tem várias maneiras hoje. É o quesito de educar, como você colocou. Então é educar também as pessoas a entender que não precisa estar presencial, Não, né? Não precisa fazer necessariamente uma reunião física. É maravilhoso. pois é. Maravilhoso. Em breve vou até falar com o André, viu, amigo? Para a gente começar a fazer as gravações do podcast de lá e de cá. Aí, tá Para a gente vendo? começar a desenvolver Vai melhor. começar a É. trazer, Porque, né? querendo ou não, existe um deslocamento. E Isso. tem tantas pessoas boas que não conseguem vir para o Sim, nosso sim, estúdio, né? sim, sim. E, pasmem, essa questão de network, a gente tem clientes em Salgueiro, assessorados, no interior daqui também, a gente tem Gravatá também. Então, assim, mesmo a gente na capital, a gente não tem uma atuação dentro do interior, agora que a gente vem passando a ter, a gente já alcançou 2 clientes que são importantíssimos para o escritório, na questão de network, de servir, de conhecer, de estar, de educar, sabe? Um foi de fato network, o outro foi na educação, de educar, de trazer uma perspectiva diferente. Então, quando eu falo do Rodrigues Baraúna ter a sua sede, eu acho que é muito mais sobre criar uma cultura, porque a gente vai ter equipe. Né? Então, eu acho que, assim como a gente pode ver claramente que você, dentro da sua empresa, com as meninas, com a equipe, é uma equipe extremamente integrada, uma cultura extremamente saudável, é justamente isso que eu quero trazer para a minha empresa. Então, relacionamento, seja profissional ou com relação à cultura empresarial, ela é feita de modo conjunto, com constância. Então, como é que eu vou reunir essa equipe? Ok, a gente pode ter ali um online, mas o presencial, o tato é muito mais importante. O olho no olho, eu acho que conecta muito mais do que eu ter uma equipe completamente remota, sabe? Tanto que eu já tive experiência de trabalhar em um escritório de forma remota e eu não consegui conectar com ninguém da minha equipe necessariamente, sabe? Não tive esse... Eu tinha gente da Bahia, eu tinha gente de Fortaleza, eu tinha gente do Ceará, mas até hoje eu digo a você que eu não lembro nem o nome das meninas, porque não tinha esse convívio, não tinha essa conexão. Então, a gente tem sabe, é distante, é distante. Então, quando eu falo de sede, a gente abrir a nossa sede, tanto para isso, quanto cultura de empresa, quanto também de poder receber os nossos clientes, aqueles que gostam, né, de estar presente, que tem alguns que gostam disso, de ver no olho a olho, porque eu digo a você a importância disso também, porque eu e Yasmin, inclusive, a gente atendeu uma empresária, faz uns 2 meses, eu acho, que a gente fazendo atendimento, ela chorou na reunião com a gente porque ela estava se sentindo extremamente injustiçada. Aqui, de fato, o processo é realmente bem delicado, de uma ex-prestadora de serviço dela, e ela ajudou muito, ajudou muito, ajudou muito dentro daquilo que a lei de fato estabelecia. Ela, em tese, até então, a gente não viu o erro da parte dela, só na questão da falta de contrato, mas fora isso, na realidade, de fato, era uma prestadora de serviço e ela chorou porque ela se sentiu extremamente injustiçada. Então, eu quero ter o meu escritório, o nosso escritório, melhor dizendo, para que eu possa acolher essa empresária que quer sentar e chorar, e quer sentar e quer desabafar, quer conversar, sabe? Eu gosto desse Contato. tato e dele saber que existe um endereço que ele pode ir, que ele pode falar, que ele pode conversar de forma aberta e que tem pessoas de confiança e é um local de confiança, sabe? Então, para o futuro de médio e longo prazo, para o Rodrigues Baraúna, eu penso isso e também não vou deixar de citar que tenho meus desejos de expandir Brasil afora, Amém. mas, perdão, Pernambuco afora,
mas isso é um projeto realmente de longo prazo, mas eu digo Yasmin, se quiser me jogar para Petrolina, me jogue, se quiser me jogar para qualquer lugar, me jogue que eu quero ir, porque eu gosto de explorar, eu gosto de estar, me colocar em desafio, eu acho que, sabe, é isso que me dá vontade, sabe, de viver, de ser empresária, de ajudar, enfim. O Rodrigues Baraúna, ele tem muito a desenvolver, a crescer. Esse ano a gente vai investir de outras formas, né? A gente investiu em network, grupos, né, de network, onde a gente tinha ali um valor de investimento bem interessante durante o ano, e agora a gente vai colocar em tráfego pago para ver o nosso alcance e como a gente chega lá. Então, é um momento de maturar. O Rodrigues Barão, ele nasceu, né, inclusive com você, né, trazendo ali o CNPJ, toda a questão, e ele nasceu e agora ele está tomando forma, testando e validando aquilo que é interessante ou não para a gente. Tem muita responsabilidade na sua fala, Sim, né? Mas a gente deve ser aquela pessoa que arrisca. com certeza. Aquela pessoa que não tem medo não do errar. Mas de dizer, não deu certo, tudo bem. Mas é muito desafiador a gente chegar a falar essa parte. De tipo, Demais. não deu certo, tudo bem. Tudo bem, nada. Sabe por quê? Porque tem investimento financeiro, tem um desgaste emocional, tem tempo gasto, tem um desgaste com aquela situação A do sua plano. vida pessoal também entrelaça, né? Tem tudo. Então, é o arriscar que a gente tem que ter planejamento, tem que Muito. ter. Não vai comer de tudo, não, caramba, vai comer de estudando. É. Vai comer e vai estudando, porque é daí você começa a ter resultados. Então, é olhar para frente, olha para frente, foca no teu objetivo, porque eu acho que 2026 é um ano de muita coisa boa para acontecer, não só na, Sim, na advocacia, como na contabilidade, como em diversos em outras áreas. Mas é um ano que vai testar quem é ou quem não é amador, sim. né? Quem é que não é amador. Acho que é um ano de validação. E também sobre o empresário que precisa se reinventar. Eu digo que a dificuldade, ela vem, ou ela derruba você, ou ela faz com que você aprenda, amadureça e vá em frente. Porque tempos difíceis vão acontecer. A economia mundial existe ciclos que se repetem, se você olhar na história. Vai ter um momento de muita prosperidade, depois vão vir crises, guerras, e assim vai. É um ciclo que se repete desde muitos e muitos anos atrás. Então, a gente precisa lidar, obviamente, com os novos comportamentos da nova sociedade. A gente precisa estudar, a gente precisa ouvir para entender o outro, para entender o público que você está atendendo, para conseguir ajudar essa pessoa e conseguir encaixar o teu produto naquela situação. E se não for aquele produto, analisa outra situação, entende o que pode ser, investe naquele produto também. Sabe? É você ir testando e aí você vai validando aquilo que dê certo, segue em frente. E eu digo, eu acho que a minha vida como Thaís não se limita nessa questão da advocacia. Como você sabe, eu penso muito em várias coisas, em ter empresas, em ter várias... Não é empreendedora nata, minha amiga. Eu gosto do movimento, Empreendedora né? nada. Movimento, não é à toa que surgiu o movimento 3Y. Pois é. E aí tem o movimento 3Y, que inclusive esse ano tivemos o primeiro encontro agora, né, nessa semana passada, na quinta-feira, dia 15, que é um movimento onde a gente vai fomentar o movimento das mulheres, porque com experiência própria, como acho que as pessoas também sabem, o mundo empresarial é muito masculino. E esse nosso movimento, esse nosso grupo vem com a intencionalidade de trazer as mulheres como indivíduos ativas para que elas possam olhar para suas empresas, para a sua vida, com a mesma importância que os homens também assim fazem, sabe? Com um protagonismo que seja divisor de águas para ter mais resultados. Porque mulher tem um poder de se reinventar incrível, É verdade. né? De se apoiar, de sentir uma a outra. Então, é muito Façam importante. merchan do nosso movimento, porque é assim, o movimento 3Y, né, esse 3Y, ele representa Y de cada uma, tanto meu, quanto de Yasmin, quanto de Thaís, e esse movimento é para movimentar as mulheres. E ele está localizado, esse movimento acontece uma vez no mês em Recife, né? A gente sempre tem divulgado. Então, é um grupo fechado para mulheres,
né? Que lá a gente vai usar a nossa metodologia, usar das nossas expertises e ajudar as mulheres a saírem do lugar, muitas vezes, que ela acha que aquele é o lugar. Mas na maioria das vezes ela tem outros lugares que elas podem e devem estar. Assim como também o Encontre-se, né? Então, são braços que a gente está levando para todos os lugares e que vá para outros estados, Sim, né, amiga? amém. Que Amém. vá para outros estados, porque eu acho enfim, é muita coisa boa para acontecer. E você que está assistindo aí já está convidada. Sim. Se você é do Recife ou da região metropolitana do Recife, entre em contato aqui conosco, no privado, também no nosso Instagram. Amiga, depois passa teu Instagram, tá? Sim. Compartilha também um pouco da tua dor, que esse momento é para ti. Jaqueline, mas tem tanto movimento em Recife, tem tanto encontro de mulheres, cada um tem sua metodologia, cada um tem sua maneira de aplicar e cada um vai ajudar de alguma forma. O nosso tem a nossa metodologia, o nosso jeito, e eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira. E principalmente se você aprender uma coisinha, né, e pelo menos um encontro, já vai mudar a tua vida, eu tenho certeza disso. Então a gente tá aqui para ajudar. Amiga, tem um bom tempo que a gente já tá conversando. Pode parecer que não, mas já faz mais de uma hora. Faz mais de uma hora, né? Que a gente já tá Caramba. conversando, né? O tempo passa muito rápido. Passa muito Queria que rápido. tu compartilhasse teu Instagram, tá? Se você vai falar mais um pouquinho ainda, mas já fala um pouco do teu Instagram para não Sim. perder o time. O do Rodrigues Ibaraúna e do Dona Yasmin. Vamos embora. Então, basicamente, o nosso, né, movimento, né, 3Y, estão super convidadas, é muito interessante. Falem conosco pelo meu Instagram, Thaís Rodrigues, ADV, Thaís com THAYS, Rodrigues, ADV, Yasmin Baraúna, e o do escritório, Rodrigues Baraúna Advocacia, certo? Pronto. Então, amiga, pra gente seguir, né? Todo final, todo podcast, ele tem aquela frase final, aquela frase de impacto. Mas a gente também tem um momento que a gente consegue centralizar aquele pensamento que a gente tem de uma longa vida, Uhum. né, passada e ao mesmo tempo para o futuro. O encontro, se ele não tem um nome à toa, né, foi onde eu me encontrei. E todo mundo que senta nessa cadeira, eu observo e vejo que já tem esse momento de se encontrar, então elas já se encontraram. Acredito que você se encontrou na sua profissão. Sim. Que Deus continue te abençoando para outros caminhos que podem abrir através da própria advocacia. Amém. Porque dentro da contabilidade abriu encontros, Uhum. abriu outras coisas que vêm surgindo. Então, são portas que se abrem para a gente continuar se encontrando de verdade. Sim. Eu queria que tu olhasse especificamente para aquela câmera e falasse o quanto foi importante, porque você está aqui como empresária, você não está aqui só como advogada, só Sim. como sócia, só como filha, só como amiga, você não está com várias vertentes de Thaís. Então, eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa, qual foi o ponto que você acredita que você se encontrou e qual é o ponto e qual o movimento que você faz para permanecer se encontrando. Porque a cada dia a gente aprende uma coisa nova. A Perfeito. cada dia a gente aprende uma coisa nova. A cada dia a gente aprende uma coisa nova. E eu queria que você compartilhasse esse momento para a gente poder encerrar nesse episódio. Ok. Então, dentre tantas possibilidades na minha vida, eu vejo que eu me encontrei arriscando. Por que eu falo isso? Porque eu não comecei a minha vida dentro da faculdade, dentro desse período de faculdade, no direito. Eu fui primeiro para a administração, porque eu não sabia muito o que eu queria. E aí, no segundo período, eu migrei. No final do segundo período, eu migrei para o direito. Eu achava que eu não dava conta. Eu tinha por volta dos 16 anos de idade. Eu me achava muito jovem para uma faculdade tão densa. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu vi que eu realmente estava no lugar certo. Deu aquele frio na barriga. Eu achava que eu ia repetir cadeira, ia ter todo aquele transtorno, mas passei, me subestimava sobre a OAB, arrisquei no último ano de faculdade, passei com antecedência e tomei posse muito cedo ali, né? E diferentemente de muitas pessoas que infelizmente não conseguem passar tão rápido, mas eu me encontrei no risco, e eu falo isso porque, assim como no início da faculdade, assim como no final da faculdade, e assim como o início da minha vida dentro do network, foi tudo buscando me encontrar, mas arriscando, com frio na barriga. Sabe aquele frio na barriga que geralmente dá
quando a gente quer quer dar um passo, quer testar algo novo. É basicamente esse frio na barriga que eu senti várias vezes e que eu vi que, de fato, foram nesses momentos lineares, assim, que a minha vida mudou por completo e eu tive certeza da minha capacidade de entrega, de ser e de proporcionar para as pessoas. Porque é difícil arriscar. Eu sempre falo, tem pessoas que têm muitos requisitos ou necessidades, outras pessoas dependentes dela, e por isso pensam tanto em se vai arriscar ou não. Mas eu sempre falo, se organize, tenha estratégia e arrisque naquilo que você sente dentro de você como uma chama, como algo que sabe, que pode trazer uma disruptura muito grande na sua vida e que pode mudar o jogo de tudo. Então, é isso que eu falo que eu me encontrei no risco. Até hoje, eu vivo dessa forma. Obviamente, quando a gente vai amadurecendo enquanto empresária, a gente vai validando e testando, mas eu acredito e vejo que eu me arriscar naquilo que eu acredito, naquilo, sabe aquela voz interna que fala assim, isso aqui pode ser uma possibilidade, foi ouvindo a minha voz interior que eu me encontrei profissionalmente, pessoalmente também falando, porque como você bem pontuou, somos um conjunto de muitas vertentes. Então, quando você ouve e acredita naquilo que você mesmo pensa, fomenta dentro de você, eu acredito que é nesse ponto de partida que tudo começa a mudar. E é basicamente esse ponto que eu queria trazer. Amiga, o risco é a oportunidade. Sim, Então, a gente vê a oportunidade. sim, E se a gente encontra a oportunidade, existe o risco de falhar. sim, sim, Então, que a gente permaneça arriscando, sim, com responsabilidade, claro. com cuidado, com planejamento. Mas, se nada der certo, pelo menos você conseguiu fazer o seu melhor naquilo que não deu certo, Perfeito. né? Então, o risco é sim uma oportunidade. E nem todo mundo quer ter esse risco, Sim, né? Porque encontra a oportunidade, mas não quer correr o risco. total. E teremos consequências positivas e negativas, Perfeito. né? Amiga, obrigada. Obrigada, meu amor. Te amo. Te amo. Deus te abençoe Amém. imensamente. Amém. É um prazer para um encontro se te ter aqui. E que Sim. seja o primeiro de muitos, viu, moça? Vindo Sim. da capital para o sertão. Sim, eu estarei no evento, Isso né, no Encontre-se Experience, estarei presente, certo? Para somar, para ajudar, para estar, para participar, para aprender, principalmente, né? Porque em todos os lugares que a gente vai ter uma oportunidade de aprendizado, certo? E conectar com muitas mulheres. Ó, ela fala, gente, amigo, corta para cá. Ela não vai perder a oportunidade de se conectar. Claro que Então, não. esse é o momento também para você se conectar. Faça como Thaís, se conecte. Justamente. Vá para o Encontre-se Experience e se conecte. Pois Então, é. aproveitando já a chamada de Thaís, eu vou pedir para o pessoal, meninos, se vocês puderem colocar aqui na descrição do vídeo o link para que você compre o seu ingresso, porque a gente tem uma limitação de data para esse primeiro lote, que é o lote de lançamento, e a gente deseja muito que você esteja lá. Jaqueline, quem pode participar? Mulheres que desejam empreender ou que já empreendem. Saibam que, sem que seja uma palavra, uma frase ou um insight que você foi para aquele evento e você teve, já pode mudar muita coisa. Precisa só que você se movimente, que você veja isso como uma oportunidade, porque ela está nas tuas mãos. Vai ser o primeiro evento de empreendedorismo feminino do sertão de Pernambuco. Tá? Do sertão de Pernambuco, a um nível que a gente vai sim dimensionar de uma maneira que vocês não têm noção. Então, eu estou feliz demais, estou entusiasmada, mas eu também estou muito preocupada porque você deve participar. Se você não participar, vai perder a oportunidade, tá bom? Então, amiga, obrigada. Obrigada, meu Muito bem. obrigada a você que está aí do outro lado, que acompanhou do início ao fim. Esse é o primeiro episódio do ano de 2026. Teremos vários em nome do Senhor. E eu te quero aqui. Quero que você assista, quero que você compartilhe, quero que você participe, tá bom? Um beijo para você. Não se esquece de dar o teu joinha, compartilhar esse episódio. Clica no linkzinho aí, ó, e compartilha. E automaticamente se inscreve no canal que a gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até o próximo, se Deus permitir. E a gente te espera ao próximo.